Fala pessoal, aqui é o Pedro Paulo Coelho, psicólogo, e eu tô voltando aqui no canal do IES para falar com vocês sobre o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, dirigido pelo Walter Salles, também diretor de Central do Brasil e protagonizado pela Fernanda Torres e o Selton Mello. Esse filme tem recebido um reconhecimento internacional mais do que justo, acabou de ser indicado a 3 Oscars, inclusive na categoria principal de melhor filme, algo sem precedentes na história do cinema brasileiro, e eu quero continuar honrando o que esse filme está representando aqui pra gente, discutindo sobre um aspecto específico dele que me tocou muito. Eu poderia estar falando de vários outros, mas como eu não quero estar fazendo uma crítica aqui, uma crítica se deteria em vários aspectos dele, eu quero somente me aprofundar na personagem da Eunice Paiva e sobre como a pessoa que se propõe a carregar sozinha o trauma de toda uma família manifesta ao mesmo tempo uma grande resiliência e uma profunda solidão. Mas antes da gente começar, eu já te convido a curtir esse vídeo, comente, compartilhe, para a gente continuar aumentando o hype desse filme maravilhoso. Então bora lá. O filme Ainda Estou Aqui se centra na família Paiva, nos anos 70, no Rio de Janeiro, em pleno regime militar, e nos horrores a que essa família é submetida após a apreensão e o desaparecimento do Rubens Paiva, o pai dessa família, que foi apreendido pelos militares em algum momento. Mais especificamente, esse filme vai nos levar pela jornada da Eunice Paiva, a esposa de Rubens, e no seu esforço de tentar superar esse trauma e ajudar essa família a prosseguir e a superar um trauma aparentemente insuperável. O filme começa com a Eunice tranquila, boiando na praia de Copacabana, enquanto os filhos estão brincando ali na praia, ela está sozinha em alto mar, numa serenidade invejável, que só é interrompida quando um helicóptero do Exército Brasileiro sobrevoa a praia de Copacabana. E aí nós vemos a Eunice parando para observar aquele helicóptero, atenta e apreensiva, até que ele saia de vista. Guardem isso, que isso vai ser importante. Um outro momento do filme em que acontece algo bem parecido com esse do início, a família Paiva tá na praia com vários amigos da família, tirando uma foto em família, uma foto em conjunto, e enquanto todos tiram a foto e voltam a curtir o momento, a Eunice para observar os carros do exército passando do outro lado da praia, e ela observa atenta e apreensiva. A gente vê então uma Eunice que é uma verdadeira guardiã da matriz familiar. Ela é alguém que goza do seio da família, mas é ao mesmo tempo alguém que protege as suas fronteiras. Ela está atenta ao perigo que se espreita do lado de fora desse paraíso. Um outro aspecto importante sobre a Eunice é que, além de guardiã da matriz familiar, ela é a guardiã da história da família. Nós vemos em algumas cenas ela organizando as fotos da família, os álbuns da família. Vários anos após os acontecimentos, ela está com os filhos mais velhos e eles se perguntam, olhando para essas fotos, de quando é isso, quando que isso aconteceu, quando que isso foi tirado, e só ela sabe responder, porque ela é a que filtra as memórias dessa família. É ela que decide o que deve ser lembrado e o que é necessário ser esquecido, ou no mínimo, de que apenas ela se lembre. Nós vemos essa função ainda mais evidente na Eunice, quando após o desaparecimento do marido, ela faz de tudo para ao mesmo tempo encontrá-lo e também blindar os filhos diante do que está acontecendo. Ela filtra muito dos fatos para que cheguem a eles somente o necessário, porque o que está acontecendo é algo horrível, é um trauma sem precedentes na história dessa família. Então é claro que a Eunice quer poupar os filhos e se poupar também nesse processo, na tentativa de ajudá-los a prosseguir, a superar esse trauma de alguma forma e a se reconstruir enquanto família. O mais triste é que, por mais que Eunice filtre e mascare essa realidade, a casa da família Paiva, que antes era cheia de gente, cheia de vida, de conforto, de movimento, de liberdade, de muita segurança, agora é uma casa que anuncia cada vez mais o silêncio, o isolamento e o vazio. E não dá para ignorar mais esse vazio. O mesmo vazio que a Eunice tenta mascarar, a sua própria casa revela. E o que a gente vê acontecendo agora na casa da família Paiva prenuncia que o trauma que essa família está vivendo está deixando marcas que provavelmente não poderão ser esquecidas. Ou será que não? E aí a gente entra num outro ponto importante desse filme, sobre o esforço que a Eunice faz em lutar para se reerguer e reerguer a própria família,
mas blindando essa família da realidade completa. No final do filme Ainda Estou Aqui, a gente já vê a Eunice idosa, em estágio avançado de Alzheimer. Olha só que interessante, ela é a que se lembra, mas agora ela não está mais em condições de se lembrar. E agora ela é representada pela Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres. Olha que coisa bonita. E nós vemos essa Eunice idosa e em estágio avançado de Alzheimer assistindo atenta ao noticiário que fala sobre fatos da ditadura militar. Enquanto os filhos, os netos, todo mundo da família está lá ao redor, falando de qualquer outra coisa, brincando e curtindo aquele momento, ou seja, sendo família, enquanto a família prossegue sendo família, Eunice prossegue sendo a guardiã. É isso que a gente está vendo nessa cena, que ela ainda é a única que está em alerta, que está de guarda, que está guardando as fronteiras dessa família. É como se o trauma que ela fez de tudo para superar, agora é o que define a sua vida. O trauma que ela fez de tudo para que não definisse a vida da família, ela o fez às custas de si mesma, às custas de que ela mesma carregue isso até a morte. E esse é um final acachapante, porque a gente está vendo uma Eunice que foi a primeira a vivenciar os anúncios do trauma e a última a se lembrar de suas consequências. Ela conseguiu aquilo pelo qual ela lutou, uma família unida, feliz, que não se dissolveu diante daquele trauma tão grande. Mas vendo a Eunice ainda ocupando essa posição solitária, resiliente, de guardiã da matriz da família, a gente não pode evitar de se perguntar, será mesmo que tem que ser assim? Será mesmo que ela deve ser a única a ocupar essa posição? Será que não tem mais ninguém que também pode se lembrar? Isso me fez refletir sobre uma questão importante. Nós temos uma tendência a querer ignorar os fatos mais dolorosos do nosso passado para que eles não invadam a nossa realidade presente. Eu escuto isso toda semana dos meus clientes no consultório, de como eles têm medo de que algo muito ruim ou muito doloroso que lhes aconteceu no passado volte a lhes acontecer no presente, ou que no mínimo volte a ser lembrado. Nós tendemos a evitar o contato com a dor. Nós tendemos a evitar que uma dor passada volte a ser presente. E isso às vezes precisa ser feito para a gente conseguir alcançar aquela tão falada resiliência e conseguir prosseguir com a nossa vida. Mas se nós passamos a nos esquecer da nossa dor de maneira crônica, o filme Ainda Estou Aqui nos alerta para o perigo de que esse autoesquecimento pode fazer com que a história se repita. Porque depois que a Eunice Paiva se for, quem é que vai se lembrar? Quem é que vai guardar as memórias dessa família, tanto as boas quanto as ruins? Quem é que vai se lembrar do que aconteceu e providenciar o máximo possível que isso não aconteça de novo? Quem é que vai guardar a identidade dessa família? Quando nós nos esforçamos para nos esquecer dos nossos traumas e da nossa dor, nós passamos a nos esquecer de uma parte de nós, de uma parte da nossa identidade. E vai ficando cada vez mais difícil nos situarmos no tempo e no espaço da nossa própria história, porque a gente agora está se desfazendo de partes da gente mesmo para conseguir sobreviver. E é isso que a gente vai conseguir, não uma vida, mas uma sobrevida, em que a gente vive com muito menos de nós mesmos. Eunice ensinou os filhos a viver, a prosseguir, a reconstruir, mas não ensinou os filhos a lembrar. E agora, ela não pode mais se lembrar por todos. A gente precisa se lembrar. A gente não pode continuar ignorando fatos dolorosos e importantes da nossa própria história, tanto como indivíduos, como enquanto país. Quantas vezes eu escuto as pessoas, no meu convívio ou nas redes sociais, dizendo que parece que as pessoas se esquecem muito fácil, o brasileiro se esquece muito fácil da própria história, o brasileiro se esquece muito fácil do que já foi feito com esse país. E a gente realmente não pode se esquecer, porque quando a gente se esquece, a gente está garantindo que a história vai se repetir. Então eu acho que a grande sacada do filme Ainda Estou Aqui é nos alertar para a importância de nós também sermos guardiões da nossa própria história, seja enquanto indivíduos, seja enquanto país. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.